Agora eu sei o que o meu cliente quer e o que ele precisa. Eu vou vender como? Depois que você fez todo esse levantamento de perfil, identificou qual que é a necessidade do seu cliente, aonde ele tem um problema que você possa resolver, agora você tem que fazer uma oferta, tá? Nós vamos falar isso agora neste capítulo. Vamos lá. Eu tenho o que o meu cliente precisa, agora eu vou mostrar para ele. E como que você vai saber que você tem o que ele precisa? Aqui entra com conhecimento de produto, conhecimento de vivência, de mercado, saber exatamente o que você vai ofertar para aqueles problemas os quais você causou ali na necessidade que o seu cliente tem. Então você tem que deixar para você muito claro que você precisa ter o conhecimento necessário para todas as perguntas que você vai criar. Tudo é script, tudo é você anotar e colocar em prática o que você está planejando. Então você tem que anotar quem que é o seu cliente perfeito, tem que anotar as perguntas as quais você vai fazer, você tem que anotar exatamente quem você é e o que você fará na vida dessa pessoa para que tudo corrobore, para que a oferta seja perfeita para o seu cliente. Se você criar uma oferta perfeita, está baseada no levantamento de perfil. E para você saber o que ofertar, tem que ter o conhecimento de produto. Estude produto, mercado e concorrência. Nada melhor do que um professor chamado concorrência. Vai na sua concorrência, vê como que eles estão fazendo, qual é o tipo de produto, como que eles vendem, porque você vai colocar exatamente o que você precisa ser melhor do que o seu concorrente dentro de uma oferta que o seu cliente acabou de ter a necessidade. Todas as perguntas que você fizer para ele no levantamento de perfil irão potencializar a sua oferta. Crie uma necessidade urgente do seu produto ou serviço e seja eficaz na oferta. Não oferte o que o seu cliente não precisa. Esse slide aqui ele é importantíssimo. Dá uma olhada. Não oferte o que o seu cliente não precisa. Se o seu cliente não precisa saber por que uma faca tem que ficar guardada a 7 chaves, não fale. Não fale. Fale somente a necessidade que ele vai ter com aquela faca. Então você tem que ensinar ele a utilizar a faca e não cortar carne, não cortar maçã. Fala que ele vai ter várias utilidades para aquele tipo de produto ou serviço que você está vendendo. Pegue todas as informações que você criou no levantamento de perfil, com as perguntas exatas, e entregue para ele a oferta nos momentos corretos, depois de ter criado um desejo completo do que o seu cliente vai precisar. Se o seu cliente precisa de tal coisa, você tem tal coisa. Se o seu cliente precisa de tal serviço, você tem tal serviço. Mas se você ultrapassar as etapas, a sua oferta fica inválida, porque você vai falar um monte de coisa e o seu cliente não vai entender nada. Você tem que perguntar o que o seu cliente precisa. Talvez ele está precisando apenas de um preço mais barato. Talvez ele precise de um benefício menos vantajoso. Isso é completamente visível no mercado. Porque às vezes um benefício que seja muito bom, claro, tudo que é muito bom tem um valor agregado em cima. Talvez o seu cliente não precise do melhor, ele precisa do médio. Então, se você não souber o momento em que você vai ofertar este produto médio, você vai perder o seu cliente. Então você vai ter as escalas de oferta de produtos e com certeza você vai ter um produto mais caro, um produto médio, um produto mais barato. Com certeza você vai ter essas escalas de preço. E por onde você começa a oferta? Pela necessidade do seu cliente, mas nunca pelo mais barato. Você nunca começa a oferta com o preço mais barato. Por mais que ele tenha que você identificou que ele precisa do mais barato, não comece pelo mais barato. Porque você começa a entregar para ele outro problema. Você entrega um problema que ficou caro e fala assim, olha só, eu tenho um preço mais em conta com benefícios similares. Então você vai trabalhar ancoragem de preço neste momento. Comece que não seja com o mais caro de todos, porque talvez numa necessidade que ele tenha mostrado, não tem necessidade ali de você ofertar o mais caro. Mas comece pelo preço mais alto do que o mais barato. Sempre. Sempre. Nunca comece com o mais barato. Se você vai diretamente no mais barato, você perde a sua ancoragem. Por quê? Se o seu cliente fala não para o mais barato, para onde você vai correr? Então você tem que ter isso fixado na sua mente. Comece pelo, no mínimo ali, o preço mediano, que vai estar no médio aqui, que se o seu cliente precisar de algum desconto a mais no preço, você tem para onde abaixar. 90% dos clientes, 90% dos casos, ele vai comprar por emoção. Então é onde você cria aquele problemão para ele.
Coloca talvez até o preço como um problema. E aí você fala, não, olha só, então eu tenho uma solução exata para você, eu tenho esses benefícios por esse preço. Pronto. Mas toda comissão está atrelada a preço, então não deixe de ofertar sempre o mais caro. E sempre venda na emoção, sempre tente trazer uma solução que será palpável no dia a dia do seu cliente. Que não seja do produto, seja uma solução que você irá trazer para ele. Tente conectar emoções, emoções de utilização, faça com que ele imagine ele utilizando o produto ou serviço, faça com que ele imagine não tendo este produto. Então você tem que utilizar de todas as maneiras as emoções. E se for o caso, utilize os 7 pecados capitais: preguiça, avareza, ganância, inveja. Utilize esses pecados capitais para que você possa trazer mais emoção ainda. Se você vende um produto que faz a pessoa ter facilidade, utilize a preguiça. Se ele vai ter facilidade em algo, ele vai economizar energia em alguma coisa. Concorda? Então você vai fazer com que os seus argumentos baseados numa preguiça facilite a sua venda. Olha, você vai ter mais tempo para descansar. Esse é um gatilho utilizado dentro da preguiça. Utilize os 7 capitais, os 7 pecados capitais ao seu favor também, porque isso faz com que a pessoa assimile o que ele vai utilizar. Sempre faça ele imaginar utilizando o seu serviço. A maioria das objeções, ela vem aqui baseada em preço, tá? Porque esse fator tem um peso de 70% nas decisões. Aquilo que eu te falei, você não começa pelo mais barato, você vai começar pelo mediano. Caso o seu cliente ainda ache caro, você vai ter que abaixar um pouco o seu preço e vai continuar a sua oferta. Mas como você lida com essa questão de preço? Como você aumenta o seu ticket médio de faturamento? Como você faz para agregar valor para esse cliente? No próximo capítulo eu vou falar brevemente sobre isso, sobre preço e valor, onde você vai criar uma oferta perfeita para ele e vai informar o preço para ele e automaticamente entregando valor para o seu cliente. Combinado? No próximo capítulo iremos falar sobre estes 2 temas que são fortíssimos aqui no momento da venda. Por que a pessoa não compra, né? Às vezes ele é somente preço. Mas por que ela não comprou de você e comprou no concorrente? Porque ela não enxergou valor no que você falou. No próximo capítulo vamos falar sobre esse tema. Vamos lá.